Aline, bom dia. Qual o maior desafio hoje de um ocupante de cargo público em Piuí? Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes da 104,3. Primeiramente, eu quero agradecer ao Jornal de São Francisco, à Rádio 104,3 FM e ao Piuí na TV pelo convite em participar desse brilhante projeto, que é o projeto Giro pela Política, que eu acredito ser de suma importância para que o cidadão piuiense possa conhecer um pouquinho mais das suas lideranças políticas. Respondendo a sua pergunta, penso ser dois dos maiores desafios a serem enfrentados por um ocupante do cargo público em Piuí. O primeiro deles é notório que nós estamos passando por uma das mais graves crises econômicas de nossa história. E para a gente poder atravessar essa crise sem descuidar das necessidades da população, é necessário que possamos fazer a adoção de um novo modelo de gestão, onde planejamento e eficiência sejam o norte a ser seguido. E para isso é necessário convencer a população da real necessidade desse modelo de gestão. O segundo é o que tem acontecido no nosso cenário político. A classe política hoje carece um tanto de credibilidade junto à população. Desse modo, o maior desafio hoje do gestor é reconquistar a confiança da população. Isso deve ser feito por meio de ações moralizantes e de um discurso franco a respeito do que é realmente possível fazer durante o seu mandato, acabando de uma vez por toda com esse discurso demagógico que permeia na nossa política. Diante do grave cenário econômico, até mesmo na esfera pública, o que de fato é possível fazer em curto prazo, já no primeiro semestre de 2017? Olha, a primeira medida a ser adotada chama-se racionalização de gastos, de modo a se fazer mais com menos. Um verdadeiro choque de gestão, que é o que todos nós estamos fazendo hoje, até mesmo dentro da nossa própria casa. Sei que isso é extremamente possível, porque já acompanhei e participei de forma atuante desse choque de gestão, tanto aqui no município de Piuí, na gestão do meu saudoso pai, o ex-prefeito Marcinho Contador, quanto também no governo de Minas, junto ao ex-governador Antônio Anastasia, quando então eu era diretora de Administração e Finanças da EPAMIG. E isso se faz, Márcio, detectando e eliminando todos os gastos supérfluos, ou seja, gastos que não se justificam por não trazer benefícios ao verdadeiro dono do recurso público, que é o povo. Então é preciso que a gente canalize todos os esforços na concretização de uma gestão eficiente, onde sejam eliminados quaisquer tipos de desperdícios ou desvio de dinheiro público. Sabemos que as receitas públicas são limitadas, mas que a demanda da população é infinita. Desse modo, não podemos admitir, em hipótese alguma, uma gestão que seja amadora, uma gestão irresponsável e que seja desconectada com as modernas técnicas de administração pública. Aline, com o último acontecimento do cenário político nacional, a atividade talvez esteja vivendo o seu período mais desmoralizante. Como ter a confiança do eleitor? Como já pontuei, acredito que a reconquista da confiança da população seja um dos maiores desafios do gestor público. E essa reconquista passa pela adoção de medidas moralizadoras, como, por exemplo, a diminuição dos cargos em comissão, de modo que nós possamos prestigiar os servidores de carreira do município, como nós já fizemos através de realização de concurso público, plano eficaz de carreira. Adoção de um maior controle de uso dos bens públicos, como carros oficiais, as diárias que são utilizadas, o incentivo para que a sociedade civil, o povo, possa, por meio de instituições representativas, participar da fiscalização dos negócios do município. A participação ativa da população é imprescindível para um governo transparente e eficaz, entre outras medidas. Soma-se a isso o fato de que nossa cidade todos conhecem a história de todos os políticos, o que facilita a escolha do bom político, a identificação daquele que seja mais compromissado com a população, através de uma avaliação de sua conduta ética e moral. Acredito que a capacidade de gestão e liderança não se constroem da noite para o dia. A humildade, a honestidade, o amor e o respeito ao próximo também são fatores importantes, pois levamos para a vida pública aquilo que somos no nosso dia a dia. Por isso, a política não é um meio de vida e nem tampouco uma profissão. A política ela é uma vocação. Se você tivesse o dinheiro e a articulação política necessária em Brasília e Belo Horizonte, o que faria para Piuí e qual seria a ação principal? Excelente pergunta, Márcio. Graças a Deus, a articulação política, tanto em Brasília quanto em Belo Horizonte, não nos falta. Haja visto o que foi implantado na gestão Marcinho Contador,
onde, na função de secretária de Planejamento e Saúde, pude intermediar grandes projetos com estes órgãos. Hoje, como vice-presidente da Executiva Estadual do PR em Minas Gerais, tenho um excelente relacionamento com parlamentares estaduais e federais. E ainda nos dias de hoje, continuo fazendo essa ponte entre município, governo do estado e governo federal, independente de estar no Palácio 20 de julho. Temos apoio de deputados bastante atuantes no âmbito federal e no âmbito estadual, além dos colegas da bancada do PR Minas. Quanto à minha principal ação, posso afirmar que é difícil determinar somente uma, tendo em vista tantas necessidades que Piuí vem passando nos últimos 4 anos. Porém, não irei fugir dessa pergunta, e nem dizer que vou fazer megas obras faraônicas, sem que a finalidade de fato seja atender à prioridade do cidadão. Partindo desse princípio, neste momento, eu acredito que a principal ação seria investir na saúde pública, com enfoque especial na nossa Santa Casa de Misericórdia. Investiria também nos atendimentos junto aos PSFs e programas sociais, com prestação de serviço de qualidade e eficiência, que realmente atenda às necessidades da população. Da mesma forma, acredito que a valorização do servidor público municipal é um grande fator a ser investido, mantendo seu pagamento e cesta básica em dia e efetuando reajuste salarial maior que a inflação, valorizando assim o seu trabalho. Afinal, nenhum prefeito governa sozinho. O sucesso de qualquer administração se deve sempre ao trabalho em equipe. Aline, por mais que a saúde e a educação tenham, até por lei, recebido os maiores investimentos, por que estão aquém da demanda e da necessidade da sociedade? O que pode ser feito de maneira efetiva para amenizar esse quadro aqui em Piuí? Como eu respondi agora há pouco, esse assunto é nossa prioridade, saúde e educação. Por isso a importância de nós fazermos um choque de gestão eficiente e planejado, para que assim possamos usar os recursos disponíveis de acordo com a real necessidade dos setores em questão. Desse modo, é fundamental a profissionalização da gestão desses setores, e essa profissionalização passa necessariamente por um diálogo constante com as pessoas que trabalham nessas áreas. Acredito que aqueles que estão na linha de frente desses setores, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, os dentistas, os agentes comunitários, no caso da saúde, e os professores, diretores, supervisores, coordenadores, monitores, os cantineiros, na educação, podem contribuir de maneira excepcional com o desenvolvimento nessas áreas, tendo em vista as experiências que eles adquirem no dia a dia da profissão. No caso específico da saúde, eu me pauto no trabalho quando fui secretária de saúde, e onde sempre tive um diálogo aberto e franco com a minha equipe de trabalho. O nosso relacionamento de trabalho com os coordenadores de cada setor foi sempre pautado na liberdade para trabalhar e apresentar à secretaria as deficiências que precisavam ser melhoradas. Isso porque acredito que quem está no campo de ação, no dia a dia do atendimento, é que tem o conhecimento necessário para reivindicar aquilo que é indispensável para um bom atendimento à população e na qualidade do trabalho ao servidor público envolvido. Como o Piuí pode se fortalecer internamente e não se contaminar com a crise econômica nacional? Infelizmente, Márcio, o poder público municipal tem seu raio de ação limitado no que tange à área econômica. Desse modo, acredito que os recursos do município devem ser canalizados para as necessidades essenciais da população, como saúde, educação e a área social. Contudo, acredito também que o município não pode deixar de investir nos setores econômicos de nossa cidade. Afinal, são eles que impulsionam nossa economia e geram empregos, não é? Dessa forma, é fundamental que o município mantenha em boas condições as estradas rurais para que a nossa produção seja escoada a um custo menor. Usar o nosso peso político do município junto às esferas federais e estaduais de modo a facilitar a vida daqueles que trabalham no setor de queijo e doce, que hoje sofrem muito, eles têm muita dificuldade no que tange a fiscalização desses produtos. Incentivar cursos técnicos em nossa cidade para que as pessoas possam se qualificar, buscar um lugar no mercado de trabalho. E nós também devemos aproveitar a localização de Piuí como uma porta de entrada do turismo em nossa região. Devemos fomentar o ecoturismo e qualificar os profissionais para isso. Ou seja, diante de tantas competências do município, cabe ao gestor ser criativo nessas horas. E eu acho que nós temos condição de fazer toda essa criatividade a nosso favor. Aline, em qual homem público você se espelha para ficar na história da política piuiense? Olha, Márcio,
Piuí teve grandes administradores, mas eu cito aqui 2 daqueles que marcaram a nossa cidade. Um deles, o ex-prefeito Álvaro Moreira, que geriu essa cidade nos anos de 1977 até 1983 e onde implantou uma verdadeira reforma administrativa na prefeitura e, ao seu tempo, trouxe um progresso para Piuí. E me espelho, principalmente em meu saudoso pai, Marcinho Contador, que marcou a história política de nossa cidade. Foi vereador por 3 mandatos e prefeito por 2 mandatos consecutivos, sendo até hoje o único prefeito reeleito em Piuí. Foi um administrador de excelência, uma doação incessante ao povo de Piuí. Estive ao seu lado nas 2 administrações e pude acompanhar de perto todo o seu empenho e dedicação na busca de implantação de obras e projetos em nossa cidade. Teve como meta, em todo o tempo, melhorar a qualidade de vida da população e promover o desenvolvimento de Piuí. Suas administrações foram marcadas pelo progresso em nossa cidade, com realização de grandes obras que serão para sempre lembradas, como a construção de 447 casas populares, a estação de tratamento de esgoto, a construção do Centro de Especialidades Odontológicas, o CEL, asfaltamento de aproximadamente 500 mil metros quadrados, ou seja, 400 ruas asfaltadas, o que equivalia, naquela época, a 70% de toda Piuí. A construção do CEMEI Laura Mota Barbosa, do aeroporto municipal e do Corpo de Bombeiro, entre tantas outras. Em cada bairro dessa cidade há um pouco dele presente. E posso afirmar, sem sombra de dúvidas, que existe uma Piuí antes e outra depois da administração de Marcinho Contador. E tudo isso se faz com que eu me espelhe nele, de forma a continuar o seu legado, trabalhando de maneira honesta, honrada e que proporcione ao povo de Piuí uma verdadeira qualidade de vida. Como, em médio prazo, talvez em 1, 2 décadas, Piuí pode se tornar uma cidade polo regional do porte de Formiga e Passos? Piuí, apesar de seu tamanho, possui uma grande força econômica, que eu não vejo em outras cidades desse porte ou até mesmo de porte maiores que o nosso. Isso se deve, graças a Deus, e principalmente aos agentes econômicos de nossa cidade. Do meu ponto de vista, Piuí já pode ser considerado uma cidade polo, uma vez que possuímos uma estrutura que poucas cidades mineiras têm. Piuí ficou entre as 50 melhores administrações brasileiras no ano de 2009, sob o enfoque de sustentabilidade urbana. Dispomos de unidade de corpo de bombeiro, de Santa Casa com CTI, temos 100% de água e esgoto tratado, possuímos aeroporto com balizamento noturno. Isso tudo é muito importante para o crescimento e que a cidade se torne polo. E vale aqui que registrar que esses benefícios também foram todos conseguidos na gestão Marcinho Contador. Além da participação do poder público, o povo de Piuí tem uma tendência natural para o empreendedorismo. Temos aqui grandes empresários, profissionais liberais de competência reconhecida regionalmente, além de um povo trabalhador e que não mede esforço para almejar melhores condições de vida. Desse modo, penso que se o poder público cumprir adequadamente o seu papel, como, por exemplo, retomando investimentos em uma escola pública de qualidade, dispondo de materiais didáticos qualificados, retomando um serviço de saúde que atenda adequadamente a população, investindo em creches e nos seus profissionais, disponibilizando vagas para as crianças, possibilitando que a população se qualifique por meio de curso técnico superior e promover a geração de emprego através de indústrias em nossa cidade, iremos em breve, muito em breve, ultrapassar a condição de polo de cidades como Porto de Formiga e Passos. Aline, o piuiense sabe votar? O que o eleitor precisa analisar para escolher um candidato? Tenho absoluta convicção de que sim, de que o piuiense sabe votar. Tivemos 2 eleições majoritárias em que saímos vitoriosos com uma diferença de votos extraordinária. A política é muito dinâmica e o povo sabe que é necessário escolher com responsabilidade o seu representante, para que no futuro não fique à mercê de favores do poder público. E neste caso, escolher o seu representante significa também avaliar quem serão os seus colaboradores no eventual mandato. A escolha da equipe de trabalho é fundamental para o sucesso de uma administração. Da mesma forma em que é importante a boa relação do candidato com as esferas estaduais e federais. Esse discernimento também, Márcio, ele é muito importante na eleição de vereador, pois os vereadores, juntamente com o prefeito, é que irão dirigir nossa cidade pelos próximos 4 anos. Uma boa administração se faz com bons representantes, tanto na esfera do executivo como no legislativo.
Acredito que a escolha deve se pautar em vários critérios que resumem uma análise de conduta de vida e de compromisso ético do candidato para com o povo. Qual o traço de personalidade é imprescindível ao perfil de um candidato na hora do eleitor definir o seu voto? Olha, tendo em vista o cenário político nacional, acredito que a franqueza e a transparência seja o atributo que a população deve buscar em um candidato. Além de determinado, ousado, sincero e honesto, é preciso ser articulado com os poderes públicos e os entes federados. A história recente nos mostra que fomos enganados por discursos fáceis e demagógicos que estão nos custando muito caro ao povo, principalmente aos de menor renda. Não podemos mais admitir que políticos demagogos, que fazem promessas mirabolantes, sem a melhor condição de serem realizadas, continuem a enganar o povo. Um político deve sempre ter a grandeza de ser franco com a população, de modo a informá-la das reais possibilidades do poder público, não criando esperanças ilusórias no seu povo. Aline, no momento em que a imagem do político brasileiro está mais do que nunca ligada aos escândalos de corrupção, propina e negociata, você ainda acredita que há como o ocupante de um cargo eletivo se manter totalmente isento de tanta desonestidade? Acredito que sim. O que eu vou dizer pode parecer clichê, mas é no que eu acredito. O homem público deve ter sempre em mente que cabe a ele servir a população e que a honestidade não é uma virtude, e sim uma obrigação. Acredito que estamos passando por uma revolução no modo de fazer política nesse país, onde os velhos métodos de fazer política não terão mais vez nos pleitos eleitorais. Qual a nota você dá para o seu próprio trabalho como mulher pública para a comunidade piauiense? Por que essa nota? Olha, difícil pontuar a si mesmo. Talvez essa seja uma das perguntas mais difíceis que foi feita aqui. Em todos os cargos públicos que eu ocupei, tanto na prefeitura municipal quanto no governo do estado, eu tive êxito nas realizações de várias ações que já foram apresentadas ao longo dessa entrevista. Por outro lado, eu acredito que tenho muito a contribuir para a comunidade, seja exercendo os meus direitos de cidadã, seja, quem sabe, ocupando algum cargo público. Essa avaliação cabe à população fazer. Por fim, quero aqui manifestar o meu sentimento de carinho e gratidão às inúmeras manifestações de carinho e apoio que eu venho recebendo ao longo dos últimos 6 meses. Sabemos que os dias têm sido bastante difíceis, principalmente neste momento eleitoral em que se aproxima. E por essa razão, eu agradeço em especial ao nosso grupo político, aos familiares, aos amigos, que, meio a tanta dor e saudade, se mantém firme nos compromissos com a nossa cidade. E que Deus nos abençoe, Márcio, nos capacite para levarmos adiante o desejo do nosso saudoso Marcinho Contador, que é ver Piauí continuar a crescer. Esse é o meu desejo. Muito obrigado a todos. Agradeço a 104 pela oportunidade de estar aqui ao alto e que tenham todos um bom fim de semana. Aline, muito obrigado.